Olá, alunos, eu sou o professor Rafael e eu estou aqui para dar uma aula no sétimo ano sobre as grandes navegações. Então vamos lá. Como as grandes navegações elas começam? Elas começam com a formação dos primeiros estados nacionais. E quais foram esses estados? Foram Portugal e Espanha. Mas para que eles surgissem, foi necessário existir uma sequência de eventos para que o feudalismo deixasse de existir e passasse a existir um outro sistema econômico. Lá no final do feudalismo aconteceram algumas coisas, como por exemplo a fome. Lembrem-se que a principal unidade de produção no feudalismo era a terra. E eles precisavam da agricultura primeiro para alimentar as pessoas, na verdade. Eles até criaram aquele sistema de rotação de culturas que fez com que a produção agrícola ela aumentasse e desse um certo conforto para a população da Europa. Só que a população começou a crescer novamente e mais uma vez as pessoas começaram a passar fome. Outra coisa, as guerras. As guerras entre os feudos elas eram muito violentas. Afinal de contas, a guerra era a única forma em que um feudo ele poderia enriquecer, através da pilhagem dos recursos de outro feudo. E com tudo isso acontecendo, ainda teve a peste negra, que foi a peste bubônica, aquela doença que veio lá do Oriente, com a invasão de alguns reinos. E essa doença chegou na Europa através dos ratos contaminados. As pulgas desses ratos mordiam as pessoas ficavam doentes, começavam a tossir e transmitiam a doença de pessoa para pessoa. E essa doença tinha uma alta taxa de letalidade, ou seja, muitas pessoas morriam por causa dessa doença. Foi praticamente uma pandemia, né, que nós estamos passando hoje em dia, aconteceu também naquela época. E todos esses eventos levaram à decadência do feudalismo. Os primeiros estados nacionais, como eu disse para vocês, foram Portugal e Espanha. Entretanto, eles não surgiram do nada. Olha só, começou a surgir uma classe econômica que não era nem serva, que também não pertencia à igreja e também não pertencia à nobreza. Era uma classe de comerciantes. Como existia a fome, a pilhagem, a peste negra, o feudalismo ele foi deixando de existir como ele era antes, começou a faltar alguns produtos em determinadas localidades. E esses comerciantes traziam produtos de um local para o outro. Eles vendiam esses produtos e, consequentemente, eles acabavam enriquecendo. A burguesia queria que aquelas relações do feudalismo acabassem, para que ela pudesse obter benefícios, comercializando mais e, logicamente, enriquecendo. Os reis também queriam que o feudalismo, conhecido antigamente, ele acabasse. Porque na época do feudalismo o rei não tinha nenhum poder. Quem tinha o poder na época do feudalismo? O senhor feudal. Então o que foi que aconteceu? Os reis acabaram se unindo à burguesia e a burguesia ela acabou financiando as estruturas para a formação de um Estado nacional. Então, o primeiro Estado nacional foi Portugal e logo depois foi a Espanha. E as estruturas para a formação de Estado nacional são um exército nacional. Eu preciso de uma força militar sob a liderança de uma pessoa, que no caso era o rei. Preciso também da unificação monetária, ou seja, eu preciso de uma única moeda circulando dentro do meu reino. Por quê? Porque se existissem várias moedas circulando dentro do meu reino, a taxa de câmbio ficaria muito confusa e muitas pessoas acabariam tendo prejuízos, vendendo seu produto em várias moedas. Outra coisa muito importante. Outra coisa muito importante, uma língua nacional. Ou seja, todos que morassem, que vivessem dentro daquele reino, deveriam falar uma língua oficial, estabelecida por quem? Claro, né? Pela nobreza, no caso, na figura do rei. E também era necessário as estruturas burocráticas, os ministérios, as instituições, os bancos oficiais, tudo isso para que a força do rei de um Estado fosse posta sobre a população.
A base econômica desses estados nacionais era o comércio de especiarias. Mas o que é uma especiaria? Uma especiaria é um produto de pequeno porte e de grande valor. A especiaria, ela não é produzida no local em que ela é comercializada. Ela é importada de outro lugar, por isso que elas eram tão valiosas. E as especiarias, elas eram originadas do Oriente, ou seja, das regiões da Índia e da China. Mas como é que eles saíam de Portugal? Iam lá para o outro lado do mundo, para a Índia e para a China. Eles tinham as rotas comerciais, na verdade. E essas especiarias eram a fonte de enriquecimento da burguesia. As rotas comerciais na Europa, elas eram feitas pelo mar Mediterrâneo. Aqui eu tenho um mapa, certo? O mar, ele era uma coisa bem incomum para aquelas pessoas, porque eles imaginavam que no meio do mar existiam monstros. Mas por que eles imaginavam isso? Porque existiam navios que passavam meses, eles acabavam naufragando, ninguém tinha notícias sobre esse náufrago, e eles imaginavam que algum monstro tinha afundado aqueles navios. Aqui é só uma imagem de curiosidade. Aqui eu tenho um mapa das rotas comerciais, olha só. Com uma distância, gente, é um planeta inteiro, certo? Acabava saindo lá de Espanha e de Portugal, atravessava o mar Mediterrâneo, eles tinham várias rotas, certo? Eles poderiam ir pelo continente para chegar até a China, ou então eles poderiam ir pelo mar Mediterrâneo mesmo, até chegar à Índia. Como foi que a expansão marítima aconteceu? Houve um momento que essas rotas comerciais elas não compensavam mais economicamente. Por quê? Porque quem dominava o mar Mediterrâneo eram os italianos. E os italianos eles entraram em acordo com os turcos otomanos. Quem fosse comercializar para o Oriente teria que obrigatoriamente passar pelas cidades italianas. Lá eles teriam que comercializar alguns produtos de forma obrigada e o lucro da viagem acabava sendo muito baixo. Então, essa rota comercial pelo Mediterrâneo acabava não sendo mais compensatória. Como Portugal e Espanha ficavam muito distantes do Oriente, eles foram obrigados a encontrarem uma nova rota comercial. E claro, com o conhecimento científico que eles tinham, lembre-se que os comerciantes eles começaram a enriquecer, começaram a investir em conhecimento científico. Como assim, professor? Conhecimento da matemática, da astronomia, da geografia. A geografia foi muito importante para que essa expansão marítima acontecesse. Aqui nós temos as embarcações que foram realizadas nas grandes navegações. Professor, a embarcação muito grande, ela tinha motor? Não, ela não tinha motor. O que movia essas embarcações era o vento. O vento batia na vela e empurrava essas embarcações para frente. Professor, e se a embarcação fosse contra o vento, tinha como ela continuar a sua viagem? Tinha, ela ia em forma de zigue-zague, certo? E claro, né, uma viagem marítima ela precisa de instrumentos. Vai que você está no meio do mar e acaba se perdendo. Quais instrumentos eram utilizados para a realização das grandes navegações? O astrolábio, ele permitia calcular a distância do local de partida até onde o navio estava. Para que isso acontecesse, claro, ele tinha esse instrumento que formava um ângulo, um triângulo, e eles calculavam sempre na mesma hora. Eles apontavam para uma estrela conhecida no local de partida e eles calculavam a altura onde essa estrela estava no local atual onde a embarcação estava. O quadrante náutico determinava a distância também entre o ponto de partida e a localização do navio, só que de uma forma um pouco diferente. Mas vejam, são objetos triangulares, eles vão calcular um ângulo através da altura de um astro que eles conheciam até o local onde eles estavam.
E o objeto mais comum era a bússola, que é uma agulha magnética que vai apontar sempre para o norte. Então, calculando a distância, a localização, eles, claro, né, sabiam para onde estavam indo. Só que esse caminho não foi fácil e o descobrimento demorou quase 100 anos. Como esse caminho pelo mar Mediterrâneo não estava mais acontecendo, o que foi que os portugueses fizeram? Olha, vamos tentar contornar a África. Só que esse processo durou quase 100 anos. Em 1415, eles conseguiram atingir o norte da África. E somente em 1487, ou seja, 60 anos depois, eles conseguiram chegar na África do Sul, certo? O que era que acontecia aqui nesse local? Era conhecido como Cabo das Tormentas, porque toda embarcação que tentava atravessar o Oceano Atlântico para o Oceano Índico, ela acabava afundando. Mas no ano de 1487, Bartolomeu Dias ele conseguiu contornar o Cabo das Tormentas e mudou o nome daquele lugar para Cabo da Boa Esperança. Depois que ele contorna, ele volta e dá as notícias para o rei de Portugal.